Lendo e meditando o Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Capítulo 68. Jesus no templo com os Iscariotes ensina. 1º de janeiro de 1945. Vejo Jesus que, tendo Judas a seu lado, entra no recinto do templo e, depois de terem superado o primeiro terraço, ou escalão, se preferis chamá-lo assim, detém-se num ponto onde há uma série de pórticos que rodeiam um amplo pátio, pavimentado com mármore de diversas cores. O lugar é muito bonito e cheio de gente. Jesus olha ao redor de si e vê um lugar que lhe agrada. Mas antes de dirigir-se para lá, diz a Judas: chama-me o magistrado do lugar. Devo fazer-me reconhecer para que não se diga que eu falto com os costumes e o respeito. Mestre, tu estás acima dos costumes e ninguém mais do que tu tem o direito de falar na casa de Deus. Tu, o seu Messias. Eu sei disso, tu o sabes, mas eles não sabem. Eu vim não para escandalizar, nem para ensinar a violar não só a lei, mas também os costumes. Pelo contrário, eu vim justamente para ensinar o respeito, a humildade, a obediência e para acabar com os escândalos. Por isso eu quero pedir para poder falar em nome de Deus, fazendo-me reconhecer pelo magistrado do lugar como digno de fazer isso. Mas na outra vez não fizeste assim. Na outra vez ardeu em mim o zelo pela casa de Deus, profanada pelas muitas coisas. Na outra vez era o filho do Pai, o herdeiro que, em nome do Pai e por amor à minha casa, agia em sua majestade, a qual os magistrados e sacerdotes são inferiores. Agora eu sou mestre de Israel e ensino a Israel também isso. Além disso, Judas, crês tu que o discípulo seja maior do que o mestre? Não, Jesus. E tu, quem és? E quem sou eu? Tu, o mestre, eu, o discípulo. E então, se reconheces que assim são as coisas, por que queres ensinar o mestre? Vai e obedece. Eu obedeço a meu Pai. Tu obedeces ao teu mestre. Primeira condição do Filho de Deus: obedecer sem discutir, pensando que o Pai não pode dar senão ordens santas. Primeira condição do discípulo: obedecer ao Mestre, pensando que o Mestre sabe e não pode dar senão ordens justas. É verdade, perdoa, eu obedeço. Eu perdoo. Vai, Judas. Escuta ainda uma coisa. Recorda-te disto. Recorda-te disto sempre no futuro. De obedecer? Sim. Não. Lembra-te de que eu fui respeitoso e humilde para com o templo, ou seja, com as castas poderosas. Vai. Judas olha para Jesus pensativo, interrogativamente, mas não ousa perguntar mais nada e vai-se pensativo. Ele volta com um personagem muito bem trajado. Eis, mestre magistrado, a paz esteja contigo.
Eu peço para poder ensinar entre os rabinos de Israel, a Israel. Tu és rabi? Eu sou. Quem foi o teu mestre? O Espírito de Deus, que me fala com a sua sabedoria e me ilumina com sua luz sobre todas as palavras dos textos sagrados. És então maior do que Hilel? Tu que, sem mestre, dizes saber toda a doutrina? Como pode alguém se formar e não tem quem o forme? Como se formou Davi, o pastorzinho desconhecido e que se tornou o rei poderoso e sábio pela vontade do Senhor. Qual o teu nome? Jesus de José de Jacó, da estirpe de Davi, e de Maria de Joaquim, da estirpe de Davi, e de Ana de Araão, Maria, a virgem desposada no templo, porque era órfã pelo sumo sacerdote segundo a lei de Israel. Quem prova isso? Ainda devem estar aqui os levitas, que se recordam do fato e que foram contemporâneos de Zacarias, da classe de Abdias, o meu parente. Interroga-os, se duvidas da minha sinceridade. Eu creio em ti, mas quem me prova que sejas capaz de ensinar? Escuta-me e tu mesmo julgarás. Estás livre para fazeres isso, mas não és nazareno? Eu nasci em Belém de Judá, no tempo do recenseamento ordenado por César, prescritos por ordens injustas. Os filhos de Davi estão em toda parte, mas a estirpe é de Judá. Sabes, os fariseus toda a Judéia, pela Galiléia. Eu sei, mas podes ficar tranquilo. Em Belém eu vi a luz, em Belém Éfrata, de onde vem a minha estirpe, e se agora vivo na Galiléia, não é senão para que se cumpra o que foi determinado. O magistrado se afasta alguns metros, indo atender a alguém que o chamou. Judas pergunta: por que não disseste que és o Messias? As minhas palavras o dirão. Qual era a profecia que deveria cumprir? A reunião de todo Israel sob o ensinamento da palavra de Cristo. Eu sou pastor de que falam os profetas, e venho para reunir as ovelhas de todas as regiões. Venho para curar os doentes e levar para uma pastagem boa as errantes. Para mim não há Judeia ou Galiléia, Decápolis ou Idumeia. Só há uma coisa, o amor, que olha com um só olhar e une em um único abraço para salvar. Jesus está inspirado, parece emitir raios de tão sorridente que está em seu sonho. Judas o olha admirado. As pessoas curiosas se aproximam dos dois, cuja imponência diferente atrai e impressiona. Jesus abaixa o olhar, sorri para esta pequena multidão com algum sorriso, cuja doçura nenhum pintor jamais conseguirá reproduzir, e nenhum crente que não o tenha visto poderá imaginar como é. Ele diz: vinde, se sentis o desejo de palavra eterna. Ele se dirige sob um arco do pórtico e, encostado a uma coluna, começa a falar. Toma um tema o fato daquela manhã. Esta manhã, ao entrar em Sião, vi que, por umas poucas moedas, 2 filhos de Abraão estavam prontos para se matarem. Em nome de Deus, eu teria podido amaldiçoá-los, porque Deus diz: não matarás. E diz também que quem não lhe obedece em sua lei será maldito. Mas eu tive piedade da ignorância deles a respeito do espírito da lei, e somente impedi o homicídio para dar-lhes oportunidade de se arrependerem, conhecerem a Deus e servirem
em obediência, amando não somente a quem os ama, mas também aos seus inimigos. Sim, Israel, um dia novo surge para ti e também se torna mais luminoso o preceito do amor. Porventura começa o ano com o nebuloso Etanim, ou com o triste Casleu de dias curtos, com um sonho e de noites longas, como uma doença? Não. Ele começa com florido, ensolarado e alegre. Nisan, no qual tudo ri e o coração do homem, ainda que fosse o mais pobre e triste, se abre à esperança, porque vem o verão. Os cereais, o sol, as frutas, é as frutas. Doce é dormir também sobre um prado, em flor, sendo as estrelas por candeias, e fácil o nutrir-se, porque cada gleba produz erva ou fruto para matar a fome do homem. Eis aqui, ó Israel, terminou o inverno, o tempo da espera. Agora é a alegria da promessa que se cumpre. O pão e o vinho em breve estarão prontos para matar a sua fome. O sol está no meio de ti. A este sol tudo toma um fôlego mais amplo e mais doce, até o preceito da nossa lei, o primeiro e mais santo dos preceitos. Ama a Deus e ama ao teu próximo. Na relativa luz que até aqui foi concedida, te foi dito: não terias podido fazer mais, porque sobre ti ainda pesava a irritação de Deus, pela culpa do desamor de Adão. Te foi dito: ama aqueles que te amam e odeia ao teu inimigo. E inimigo para ti era não somente quem ultrapassava as fronteiras de tua pátria, mas também quem havia faltado para contigo em particular, ou que te parecia ter faltado. Onde o ódio aninhava-se em todos os corações, visto que qual é o homem que, querendo ou não, não ofende ao seu irmão? E qual o que alcança a velhice sem ser ofendido? Eu vos digo: amai também aos que vos ofendem. Fazei isto pensando que Adão, e por meio dele todos os homens, são prevaricadores perante Deus, e não há ninguém que possa dizer: eu não ofendi a Deus. Contudo, perdoa, não uma, mas 10 e 10 vezes perdoa, mas 1010 vezes perdoa. E disso é prova o fato de o homem ainda estar existindo sobre a terra. Perdoai, pois, como Deus perdoa. E se não podeis fazer por amor para com o irmão que vos prejudicou, fazei-o pelo amor de Deus, que vos dá pão e vida, que vos ampara nas necessidades da terra e predispõe cada acontecimento para proporcionar-vos a paz eterna em seu seio. Esta é a lei nova, a lei da primavera de Deus, do tempo florido da graça vinda entre os homens, do tempo que vos dará o fruto sem par, que vos abrirá as portas do céu. A voz que falava no deserto já não se ouve, mas muda não está. Ela fala ainda a Deus por Israel e fala ainda a todo israelita reto de coração. Diz depois de os haver ensinado a fazer penitência para preparar os caminhos ao Senhor que vem, a ter caridade, dando o supérfluo a quem não tem nem o necessário, a ter honestidade, não extorquindo ou vexando. Ela vos diz: está entre vós o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo.
aquele que batizará com o fogo do Espírito Santo. Ele limpará a sua eira e recolherá o seu trigo. Sabei conhecer aquele que o precursor vos indica. Seus sofrimentos operam diante de Deus para dar-vos luz. Vede, abram-se os vossos olhos espirituais. Conhecei a luz que vem. Eu recebo a voz do profeta que anuncia o Messias, e com o poder que me vem do Pai. Eu a amplifico e vos uno ao meu poder. Vos chamo para a verdade da lei. Preparai os vossos corações à graça da redenção que está próxima. O Redentor está entre vós. Felizes aqueles que forem dignos de serem redimidos, porque terão tido boa vontade. A paz esteja convosco. Alguém pergunta: és tu discípulo do Batista, para falares dele com tanta veneração? Fui batizado por ele nas águas do Jordão, antes que ele fosse preso. Eu o venero, porque ele é santo aos olhos de Deus. Em verdade, eu vos digo que entre os filhos de Abraão não há outro maior em graça do que ele. Desde a sua vinda até a sua morte, os olhos de Deus estarão pousados sem nenhum desdém sobre este bendito. Ele te deu a certeza sobre o Messias? Sua palavra, que não mente, mostrou aos presentes o Messias que já vivia entre os homens. Onde? Quando? Quando foi a hora de mostrá-lo. Mas Judas se sente no dever de dizer à direita e à esquerda: o Messias é ele que vos fala, eu vou-lo testifico, eu que o conheço e sou o primeiro discípulo. É ele? Oh! O povo se afasta amedrontado, mas Jesus é tão afável que voltam a se aproximar. Pedi a ele algum milagre. Ele é poderoso, ele cura, ele lê nos corações, responde a todas as perguntas. Fala a ele por mim, que eu estou doente. Meu olho direito está morto e o esquerdo está secando. Mestre, Judas. Jesus, que estava acariciando uma menininha, se volta. Mestre, este homem está quase cego e quer ver. Eu disse a ele que tu podes curá-lo. Eu posso, para quem tem fé. Tu tens fé, homem? Eu creio no Deus de Israel. Venho aqui para jogar-me na piscina de Betsaida, mas sempre tem alguém que me precede. Podes crer em mim? Se creio no anjo da piscina, não deverei crer em ti, que o teu discípulo diz que és o Messias? Jesus sorri, molha o dedo com a saliva e o roça nos olhos doentes. Que estás vendo? Estou vendo as coisas sem aquela névoa de antes. E o outro não o curas? Jesus sorri de novo. Repete o ato sobre o olho cego. Que estás vendo? Pergunta ele, tirando a ponta do dedo da pálpebra caída. Ah, Senhor de Israel, estou vendo como quando eu ainda menino corria pelos prados. Sê tu eternamente bendito. O homem chora prostrado aos pés de Jesus. Vai, sê bom agora em reconhecimento a Deus. Um levita que chegou quase no fim do milagre pergunta: como que podes fazer estas coisas? Tu me perguntas, mas eu te digo, se responderes à minha pergunta. Segundo a tua opinião, é maior um profeta que anuncia o Messias ou o próprio Messias? Que pergunta! O Messias é maior. É o Redentor prometido pelo Altíssimo. Então, por que os profetas fizeram milagres? Com que poder? Com o poder de Deus, que Deus dava a eles para
provarem as multidões que Deus estava com eles. Pois bem, com o mesmo poder eu faço milagres. Deus está comigo, eu estou com ele. Eu provo às multidões que assim é o que o Messias bem pode, com maior razão e medida, o que podiam os profetas. O levita vai-se embora pensativo e tudo termina. Uma narração importante, bonita, onde Judas começa a mostrar a sua forma ali de querer se aparecer, de querer colocar Jesus em evidência como o Messias, como aquele que tem poder. Essa é a questão de Judas. Ele acredita que Jesus vai fazer aquela restauração de Israel, mas de forma material. Parece que aquelas palavras que o Senhor disse a ele, que ele não veio para governar materialmente, mas que o seu reinado é nos corações, mas Judas não compreendeu. E vai colocando Jesus ali em evidência, para que ele seja conhecido, para que o poder dele se manifeste e ele ali como discípulo ser também bem visto. É tudo interesse. Amado Senhor, como pode um coração tão duro assim, o de Judas? E Jesus tinha que suportá-lo. Mas algo aqui que é importantíssimo, uma palavra, tudo na verdade é importante. Jesus vem ensinando muitas e muitas coisas. Cada abertura de boca que Jesus faz é um ensino espetacular para nós. Mas vou frisar aqui uma partezinha que eu já até havia grifado na primeira vez que eu li esse trecho, que diz assim, onde Jesus começa a ensinando lá, ele vai dizer: eu vos digo, amai também aos que vos ofendem. Fazei isto pensando que Adão, e por meio dele todos os homens são prevaricadores perante Deus, e não há ninguém que possa dizer: eu não ofendi a Deus. Olha só, ninguém pode dizer que não ofende a Deus, ninguém está isento da culpa. Ninguém está isento por causa de Adão. A partir de Adão, ele que foi o primeiro homem, depois da desobediência, todos os homens são prevaricadores perante Deus, todos estão em falta perante Deus. Não há ninguém que possa dizer que não ofende a Deus, todos nós, em maior ou em menor grau, ofendemos a Deus. Ele continua: contudo, Deus perdoa, não uma, mas 10 e 10 vezes perdoa, mas 1.010.000 vezes perdoa. E disso é prova o fato de o homem ainda estar existindo sobre a terra. Se nós estamos aqui, estamos respirando, o mundo continua a existir, continuam a nascer novas criaturas, crianças nascem todos os dias. Isso é um sinal de que Deus perdoa. Mesmo o homem não merecendo, Deus perdoa 10 vezes, 10.000 vezes, 10.000 vezes 1.000. Perdoa sempre. Deus sempre está disponível para nos perdoar. Ele não se fecha ao perdão. E aí o que o Senhor vai dizer para nós? Perdoai, pois, como Deus perdoa. Então, assim como Deus perdoa, nós devemos também perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos deve. Assim como na oração do Pai Nosso, perdoai-nos a quem nos tem ofendido, ou perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos ofendem. Assim como nós perdoamos, nós pedimos perdão a Deus, ao Pai, e Ele nos perdoa. Se estamos arrependidos, Deus perdoa sempre, 1.000 e 1.000 vezes.
E se não o podeis fazer por amor para com o irmão que vos prejudicou, fazei-o pelo amor de Deus, que vos dá o pão e vida, que vos ampara nas necessidades da terra, e predispôs cada acontecimento para proporcionar-vos a paz eterna em seu seio. Se não podemos perdoar por amor à pessoa, se não amamos a pessoa a ponto de perdoá-la, perdoamo-la por amor a Deus, por amor a Deus que nos dá a vida, que nos dá o sustento, que nos dá a condição da existência. Por amor a Deus é que devemos perdoar, se não amamos aquele ao qual devemos o perdão, porque nós devemos o perdão a todas as pessoas. Somos devedores do perdão, porque Deus nos perdoa sempre. E se Ele nos perdoa sempre, nós devemos perdoar sempre também. Isso é um ensino precioso de Jesus, que nós devemos levar em consideração, não só levar em consideração, mas realmente atender, fazer o que Ele está dizendo. Esta é a lei nova, a lei da primavera de Deus, do tempo florido da graça vindo entre os homens, do tempo que vos dará o fruto sem par, que vos abrirá as portas do céu. Ou seja, o próprio Filho de Deus veio para redimir o homem. Deus perdoa ao ponto de enviar seu próprio Filho para restaurar a amizade com o homem. E mesmo assim o homem se recusa a dar perdão ao seu irmão, ao seu próximo. Aquela lei de talião que existia antes, o Senhor vem dizer que antes era olho por olho, dente por dente, mas agora já não. Agora tem que perdoar, dar a outra face para ser batida, entregar o manto se for pedido, caminhar com a sandália do outro se for necessário. Esse reconhecimento de que o outro também, assim como eu, o outro também é filho de Deus, foi criado por Deus, recebe de Deus a mesma luz do sol, a mesma chuva, recebe a vida, recebe o sopro, recebe todas as condições de existência. Então não sou apenas eu que recebo de Deus a graça, mas o outro também. Então ele é merecedor do meu perdão, não por causa de mim, não por causa dele também, mas por causa de Deus. Por amor a Deus é que devemos considerar o outro, porque todos nós viemos dele, de Deus, somos dele. Não deve haver essa separação entre nós. Por mais que a outra pessoa não mereça, mas não importa, Deus merece. O perdão, quando nós damos para o outro, não é porque o outro merece, mas porque Deus merece. Porque Deus nos perdoa incondicionalmente, desde que nós estejamos arrependidos e peçamos perdão. O que o Senhor fala depois ali no momento que ele vai fazer a cura, ele pergunta para aquele quase cego: tu crês em mim? Porque eu curo à medida da fé. Se crer, vai ser curado. E o perdão também. É necessário que creiamos que o Senhor é quem nos dá essa condição do perdão. E o perdão é uma libertação extraordinária. É uma graça de Deus também concedida, que está disponível a todos aqueles que quiserem se apossar dessa graça. Perdoar. Perdoar. Perdoar é divino. Perdoar vem de Deus e Ele dá para nós essa condição. Basta que nós queiramos também. Basta que nós aceitemos se submeter a dar o perdão, porque Deus nos perdoa primeiro, mesmo sem nenhum merecimento, mesmo ofendendo Ele. Deus nos perdoa sempre. E no capítulo 69, Jesus instrui Judas Iscariotes. Vamos acompanhar essa instrução aqui, preciosa para nós. 3 de janeiro de 1945. Ainda Jesus e Judas, que depois de terem rezado num lugar mais próximo do santo, concedidos aos israelitas varões, saem do templo. Judas queria ficar com Jesus,
mas esse desejo encontra oposição da parte do Mestre. Judas, eu desejo estar sozinho nas horas noturnas. Na noite, o meu espírito obtém do Pai o seu alimento. Oração, meditação e solidão são para mim mais necessários do que alimento material. Aquele que quiser viver pelo Espírito e levar outros a viver essa mesma vida, deve preterir a carne. Eu diria quase matá-la nas suas prepotências, mas dar todos os seus cuidados ao Espírito. Todos devem fazer assim, Judas. Também tu, se queres verdadeiramente ser de Deus, ou seja, do sobrenatural. Mas nós somos ainda desta terra, mestre. Como podemos descuidar-nos da carne, dando todos os cuidados ao Espírito? Isto que estás dizendo não é uma antítese ao mandamento de Deus. Não matarás? Neste não está compreendido também o não matar-se? Se a vida é um dom de Deus, devemos amá-la ou não? Responderei a ti como não responderia a uma pessoa simples, para a qual basta fazer levantar o olhar da alma ou da mente e esferas sobrenaturais, para levá-lo convosco como num voo até os reinos do paraíso. Mas tu não és uma pessoa simples. Tu te formaste em ambiente que te refinaram, mas que também te corromperam com suas sutilezas e com suas doutrinas. Lembras-te de Salomão, Judas? Ele era um sábio, o mais sábio daquele tempo. Lembras-te de que ele disse, depois de ter conhecido todo o saber? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Temer a Deus e observar os seus mandamentos, para o homem isso é tudo. Agora eu te digo que é preciso saber tirar dos alimentos a nutrição, mas não o veneno. E se compreendermos que um alimento nos está sendo prejudicial, porque há em nós reações pelas quais aquele alimento é nefasto, sendo ele mais forte do que os nossos bons humores, que o poderiam neutralizar, é preciso não fazer mais uso desse alimento, mesmo sendo gostoso ao paladar. É melhor um simples pão e água de fonte do que os pratos complicados da mesa do rei, nos quais há drogas que perturbam nosso organismo e envenenam. Que é que eu devo deixar, mestre? Tudo aquilo que sabes que te faz mal, porque Deus é paz e se queres andar no caminho de Deus, deves desembaraçar a tua mente, o teu coração e a tua carne de tudo que não é paz e que traz consigo perturbações. Eu sei que é difícil reformar-se a si mesmo, mas eu estou aqui para ajudar-te a fazê-lo. Estou aqui para ajudar o homem a se tornar filho de Deus, a recriar-se como uma segunda criação, uma autogênese desejada por ele mesmo. Mas deixa que eu te responda o que perguntaste, para que não digas que ficastes no erro por minha culpa. É verdade que o suicidar é o mesmo que matar. A vida, tanto a própria como a dos outros, é um dom de Deus e só a Deus que nola deu está reservado o direito de tirá-la. Quem se mata confessa sua soberba e a soberba é abominada por Deus. Confessa sua soberba? Eu diria que é o seu desespero. E que é desespero se não soberba? Pensa bem, Judas. Por que é que uma pessoa se desespera? É ou porque as desventuras recrudescem sobre ela a essa pessoa, quer vencê-la sozinha,
e não consegue, ou então porque ela é culpada e julga que Deus não pode perdoá-la. No primeiro e no segundo caso, não é talvez a soberba que está prevalecendo? A pessoa que quer agir sozinha não tem a humildade de estender a mão ao Pai e dizer-lhe: Eu não posso, mas tu podes. Ajuda-me, que de ti eu tudo espero. Aquela outra pessoa que diz: Deus não pode me perdoar. Fala assim porque quer medir a Deus por si mesma e sabe que alguém ofendido como aquele a quem ela ofendeu não poderia perdoá-la. Ou seja, é soberba também aqui. O humilde se compadece e perdoa, mesmo se sofre pela ofensa recebida. O soberbo não perdoa. É soberbo porque não sabe inclinar a cabeça e dizer: Pai, eu pequei, perdoa o teu pobre filho culpado. Mas não sabe, Judas, que tudo será perdoado pelo Pai se for pedido o perdão, com o coração sincero e contrito, humilde e cheio de boa vontade, de renovação no bem. Mas certos delitos não são perdoados, não podem ser perdoados. És tu quem diz isso? Assim será, se o homem quiser. Mas em verdade eu te digo que mesmo depois do delito, dos delitos, se o culpado corresse aos pés do Pai, ele se chama Pai para isso, Judas. É um Pai de perfeição infinita. E chorando-lhe suplicasse o perdão, oferecendo-se a expiação, mas sem desespero. O Pai lhe daria o modo de expiar para poder merecer o perdão e salvar sua alma. Então tu dizes que os homens que a Escritura cita e que suicidaram fizeram mal? Não é lícito fazer violência contra ninguém, nem contra si mesmo. Fizeram mal. Em seu relativo conhecimento do bem, em certos casos eles terão tido ainda a misericórdia de Deus. Mas desde quando o Verbo tiver esclarecido toda a verdade e dado força aos espíritos com o seu espírito, desde então não haverá mais perdão para quem morre em desespero, nem no momento do juízo particular, nem depois de muitos séculos na geena, no dia do juízo final, nem nunca. Será isso uma dureza de Deus? Não, é justiça. Deus dirá: Tu julgaste, tu, criatura dotada de razão e de ciência sobrenatural, criada livre por mim. Tu julgaste seguir o caminho que escolheste e disseste: Deus não me perdoa. Estou separado dele para sempre. Julgo que devo por mim mesmo aplicar-me justiça pelo meu delito. Saio da vida para fugir dos remorsos, sem pensar que os remorsos não te teriam mais atingido se tu tivesses vindo ao meu seio paterno. E como tu mesmo te julgaste, e que te advenha, eu não violento a liberdade que te dei. Isto dirá o Eterno ao suicida. Pensa nisso, Judas. A vida é um dom e deve ser amada, mas dom é um dom santo. É então que ela seja amada santamente. A vida dura enquanto a carne aguenta. Depois começa a grande vida, a vida eterna, de bem-aventurança para os justos e de maldição para os não justos. A vida é uma meta ou um meio? É um meio, serve para chegar ao fim, que é a eternidade. E então damos à vida o tanto que lhe sirva para durar e para servir o Espírito em sua conquista. Continência da carne em todos os seus apetites, em todos. Continência da mente em todos os seus desejos, em todos. Continência do coração em todas as paixões do que é humano. Ilimitado ao invés há de ser o ímpeto pelas paixões que são do céu.
o amor a Deus e ao próximo, a vontade de servir a Deus e ao próximo, a obediência à palavra divina, o heroísmo no bem e na virtude. Eu te respondi, Judas, ficaste persuadido? Basta-te esta explicação? Se sempre sincero, e se não souberes ainda bastante, pergunta. Eu estou aqui para ser mestre. Eu compreendi, e para mim basta. Mas é muito difícil fazer o que compreendi. Tu podes porque és santo, mas eu sou um homem jovem, cheio de vitalidade. Eu vim para os homens, Judas, não para os anjos. Os anjos não precisam de mestre. Eles vêm a Deus. Vivem no seu paraíso. Não ignoram as paixões dos homens, porque a inteligência, que é a vida deles, os faz conhecedores de tudo, mesmo aqueles que não são anjos da guarda de um homem. Mas espirituais como são, não podem ter senão um pecado, como um deles teve, e arrastou consigo os mesmos fortes na caridade. A soberba flecha que desfigurou Lúcifer, o mais bonito dos arcanjos, e fez dele o monstro horripilante do abismo. Eu não vim para os anjos, os quais, depois da queda de Lúcifer, se horrorizam só diante da sombra de um pensamento de orgulho. Mas eu vim para os homens, para fazer dos homens anjos. O homem era a perfeição de tudo que foi criado. Ele tinha do anjo o espírito e do animal a completa beleza e todas as suas partes animais e morais. Não havia criatura que o igualasse. Era o rei da terra, como Deus é o rei do céu. Um dia, aquele dia em que ele teria adormecido pela última vez sobre a terra, ele se tornaria rei com o Pai no céu. Satanás arrascou as asas do anjo homem e colocou nele garras de fera e veementes desejos de imundícias. Fez dele alguém que mais tem o nome de homem-demônio do que o de homem somente. Eu quero cancelar a deturpação feita por Satanás, anular a fome corrompida da carne infectada, restituir as asas ao homem, levá-lo a tornar a ser rei, co-herdeiro do Pai e do celeste reino. Eu sei que o homem, se quiser, pode fazer tudo o que digo, para voltar a ser rei e anjo. Eu não vos mandaria fazer coisas que não podeis fazer. Eu não sou um desses retóricos que pregam doutrinas impossíveis. Eu assumi uma verdadeira carne para poder saber, sentindo-as na carne, quais são as tentações do homem. E os pecados? Tentados todos podem ser, pecadores só os que o querem ser. Nunca pecaste, Jesus? Eu nunca quis pecar. E isto não só porque eu sou filho do Pai, mas assim eu quis e vou querer, para mostrar ao homem que o Filho do Homem não pecou porque não quis pecar, e que o homem, se não quiser, pode não pecar. Nunca foste tentado? Tenho 30 anos, Judas, e não vivi em uma caverna sobre um monte, mas entre os homens. E ainda que tivesse estado no lugar mais solitário da terra, pensas que as tentações não teriam vindo? Tudo temos em nós, o bem e o mal. Tudo levamos em nós. Sobre o bem passa o sopro de Deus, que o acende como um turíbulo que leva agradáveis os sacros incensos. E sobre o mal, Satanás sopra e acende uma fogueira de um ardor feroz. Mas a vontade atenta e a oração constante
são como a areia úmida sobre o ardor do inferno. Ela o sufoca e domina. Mas se nunca pecaste, como podes julgar os pecadores? Eu sou homem e sou o Filho de Deus. Tudo o que eu poderia ignorar como homem e julgar mal, eu conheço e julgo como Filho de Deus. E afinal, Judas, responde a esta minha pergunta. Alguém que está com fome sofre mais ao dizer: agora vou sentar-me à mesa, ou quando diz: não há comida para mim? Sofre mais no segundo caso, porque só o saber que está privado dela já o faz sentir o cheiro da comida e as suas entranhas se torcem de desejo. Aí está. A tentação é mordente como esse desejo, Judas. Satanás o torna ainda mais agudo, perfeito e sedutor, de que qualquer ato já praticado. Além disso, o ato dá satisfação, mas às vezes também causa náuseas, enquanto que a tentação não cai, mas como uma árvore podada, lança umas frondes mais robustas. E nunca cedestes? Nunca cedi. Como te foi possível isso? Eu disse: Pai, não me exponhas à tentação. Como? Tu, Messias, tu que opera milagres, pediste ajuda ao Pai? E não só ajuda, eu lhe pedi que não me exponha à tentação. Pensas tu que porque eu sou eu, já posso deixar de contar com o Pai? Oh, não! Em verdade eu te digo que o Pai concede tudo ao Filho, mas também que o Filho recebe tudo do Pai. E te digo que tudo o que for pedido em meu nome ao Pai será concedido. Mas eis no Getsame, onde moro, já são visíveis as primeiras oliveiras além dos muros. Tu moras para lá de Tofete. A noite já vem chegando, não te convém subir até lá. Nós nos veremos novamente amanhã no mesmo lugar. Adeus, a paz esteja contigo. A paz esteja contigo também, mestre, mas eu queria dizer-te ainda uma coisa. Eu te acompanharei até Cedron, depois voltarei para trás, porque moras num lugar tão humilde como aquele? Sabes, o povo olha tantas coisas. Não conheces ninguém na cidade que tenhas uma bela casa? Eu, se quiseres, poderei levá-lo à casa de amigos. Eles te hospedarão, porque são meus amigos e seriam moradas mais dignas de ti. Achas isso? Eu não acho. O digno e o indigno existem em todas as castas, e sem faltar com a caridade, mas para não ofender a justiça. Eu digo que o indigno, maliciosamente indigno, está muitas vezes no meio dos grandes. Não é preciso nem útil serem poder, não é preciso nem útil serem poderosos para serem bons, ou para esconder o pecado aos olhos de Deus. Tudo deverá mudar sob o mesmo sinal. E será grande, não quem é poderoso, mas quem é humilde e santo. Mas para ser respeitado, para se impor. Herodes é respeitado? E César é respeitado? Não, eles são tolerados e amaldiçoados pelos hábitos, pelos lábios e pelos corações. Sobre os bons, ou também sobre os que somente têm desejo de bondade. Podes crer, Judas, que eu saberei me impor, mas com a modéstia, do que com a imponência. Mas então desprezarás sempre os poderosos? Assim farás deles teus inimigos. E eu estava pensando em falar de ti a muitos que eu conheço e que têm um nome. Eu não desprezarei a ninguém. Irei aos pobres como aos ricos, aos escravos como aos reis, aos puros como aos pecadores.
Mas se é verdade que ficarei grato a quem me der pão e abrigo em minhas fadigas, seja qual for o abrigo e o alimento. Eu darei sempre preferência ao que é humilde. Os grandes já têm muitas alegrias. Os pobres não têm mais que uma reta consciência, um amor fiel. Os filhos e haverem-se ouvidos pelos que são mais do que eles. Eu serei sempre inclinado para os pobres, os aflitos e os pecadores. Eu te agradeço pela tua boa vontade, mas deixa-me neste lugar de paz e oração. Vai, e Deus te inspire o que é bom. Jesus deixa o discípulo e se introduz entre as oliveiras, e tudo termina. E nesse capítulo não vou retomar o ensino, porque está bem claro essa conversa que Jesus teve com Judas, toda essa instrução que o Senhor levou a ele. Ele não teve desculpas, Judas foi soberbo ao tirar a própria vida, e ele conhecia a verdade porque ele conviveu com a verdade, ele recebeu o ensino diretamente da boca da verdade. Ele foi instruído diretamente pela palavra. Isso foi grave para ele. Por isso que Jesus queria no início que ele não fosse discípulo, quis rejeitá-lo, porque ele sabia que aquele que muito recebia, muito seria exigido. E Judas recebeu da fonte. E nós ficamos com essa reflexão, com esse ensino de Jesus para meditarmos a respeito. Como é que é? Como que está sendo conosco? Como que nós, ao recebermos esses ensinos, essas palavras preciosas de Jesus aqui nesse material, nesse livro, nessa obra, como que está sendo a nossa vida? Como que nós estamos conduzindo a nossa vida a partir daqui? Que nós não sejamos outros Judas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.